Depois eu passar essa gravação para vocês. Pronto. Então, começou em 2018, eu trabalhando como instrutor de treinamentos, lá na Prática Treinamentos, está até aqui a setinha, na foto que eu tinha aqui, sobre, me dizendo aqui, ó, Daniel, instrutor, né? Então, a minha trajetória da instrução foi lá em 2018, então já foram 5 anos nesse ramo, né, especificamente só com instrução, mas antes disso eu tinha 2 anos que trabalhava com máquinas, já tinha ali um convívio com máquinas. Por isso que anteriormente eu havia dito ali para vocês que eu tenho 7 anos de experiência nesse ramo de máquinas agrícolas e mais 5 anos de faculdade, né? Então tá indo aí para 12 anos. Bom, depois eu trabalhei na prática 2018 a 2019, então lá a minha função era instrutor de treinamentos, a gente trabalhava com treinamento de colheitadeiras, de pulverizadores, fiz um treinamento de trator com plantadeira e treinamento de classificação de grãos. Então, esse era o foco de treinamento lá, de atuação lá. E era uma empresa que trabalhava multimarcas. Bom, depois, 2019, aí eu entrei na concessionária aqui em Dourados, onde eu falo, né? Entrei na concessionária da John Deere, na Comid Máquinas, como instrutor de treinamentos também. E aí é onde eu tive a oportunidade de aumentar, de crescer muito a minha bagagem teórica, né? E bagagem prática, de conhecimento prático mesmo ali da lida do campo. Então, lá eu tive a oportunidade de participar de alguns treinamentos na fábrica, então dá para vocês perceberem aqui que aqui é na porta do centro de treinamentos lá em Campinas, tá? Essa aqui foi uma experiência muito legal que eu tive, e depois dessa experiência eu tomei isso como base, foi o que um dia eu cheguei na fazenda e o gerente precisava resolver umas questões e a máquina, vocês veem que a soja estava bem seca e não tinha ninguém para assumir a máquina, eu fui lá, assumi, e aí foi a hora em que eu tive, a primeira vez que eu falei assim, ó, velho, vamos lá, vamos aprender a colocar tudo que eu sei em prática, acompanhar sobre a questão de perda, sobre qualidade de grãos, colocar essas máquinas, dá para vocês verem aqui que é uma alavanquinha da S700 já, então é uma máquina que tem automação, inclusive a gente vai falar sobre isso, colocar toda a automação para funcionar, porque a gente vai no treinamento, o pessoal da fábrica fala, funciona assim, funciona daquele jeito, não sei o quê, e aí eu não sabia se realmente funcionava, então foi uma experiência que eu tive, a partir daí, todo dia que eu ia acompanhar algum equipamento no campo, eu fazia questão de chegar lá para o operador, deixa eu tocar um pouquinho aí, porque é isso, gente, isso aí é prática, né, você vai pegando, quanto mais você vai praticando, mais você vai aprendendo, quanto mais máquinas você pratica, mais você aprende, e ao longo dos anos isso faz muita, mas muita diferença na bagagem técnica e teórica, né? Então, também acompanhamento de performance, medição de perdas, acompanhamento de máquinas, treinamentos em loco. Então, esse treinamento aqui foi um treinamento feito especificamente em uma fazenda, palestras, né? Aqui foi uma palestra sobre perdas de grãos na colheita. Então, trabalhei ali eu tive a oportunidade de me desenvolver muito, e aí, nesse ponto de desenvolvimento, aprendi muito também. Isso é importante. Então, quanto mais a gente fala sobre, mais a gente está aprendendo, né? Depois de 2021, eu tive a oportunidade de sair, então, da John Deere, fui para uma concessionária Case, lá eu também trabalhei, tive a oportunidade de acompanhar lançamentos, na concessionária da John Deere, lançamento da S700, dos pulverizadores M4000, acompanhamento de plantio no campo, então de estar ali, de fazer as regulagens, principalmente em questão de controle de seção e taxa variável, que era uma coisa muito recente, é uma coisa muito recente ainda, e poucas pessoas usam de verdade isso, né, essa questão de taxa variável e controle de seção. E aqui a gente tem, na Case, eu fui para Case, aí eu tive experiência lá de lançamento da 7250, então peguei toda a parte de automação, a gente vai falar sobre o que é essa automação, a parte de automação, lançamento do novo Magno, né, acompanhamento de demonstrações no campo, então também foi muito importante para o meu crescimento profissional. Mudança, troca de culturas, a gente sabe que os colegas que já trabalham com máquinas sabem que as colheitadeiras case, a gente precisa alterar algumas regulagens nela, principalmente as gengivas do rotor, quando a gente troca, por exemplo, de soja para milho. Então, eu tive a oportunidade
de acompanhar esses pontos, esses fatores aí na prática, lá no campo. Depois eu saí da Case, e aí eu fui passar na New Holland um trechinho também. Então, fui bebendo um pouquinho de água em todo lugar que eu passei, né? Então, na New Holland, eu entrei em 2022, fiquei lá há pouco tempo, tá? Mas eu trabalhei na New Holland e olha como que eu fui muito sortudo, eu diria. Porque eu peguei o lançamento da S700 da John Deere, que é a máquina com automação, peguei o lançamento da 7250 da Case, máquina com automação, e peguei o lançamento das CRs IntelliSense. Então, essa máquina aqui, ó, se vocês verem aqui em cima, está escrito IntelliSense. A CR IntelliSense, aquela que o farolzinho dela é diferente da frente, é a máquina de automação da New Holland. Então, acompanhei os lançamentos de colheitadeiras em todas as concessionárias que eu passei. Fiz treinamentos na fábrica também. Aqui tem até um ranking lá do treinamento que eu fiz. E nessa ocasião, a gente tira foto, né? Eu estava em primeiro lugar no ranking em pontuação, de participação e de engajamento, de perguntas, de respostas, de estar ali, de querer saber, de querer entender, de buscar as informações. E aí está ali o ranking da New Holland. Porque eu penso assim, gente, quanto mais a gente pergunta, quanto mais a gente é curioso, quanto mais a gente quer saber, mais a gente aprende. Então, se você vê alguma coisa que, Daniel, não entendi, pode perguntar, isso não faz mal nenhum, isso não é problema. Na verdade, isso é uma coisa até muito boa, né? A pergunta, ela molda o treinamento. E aí, desde 2020 até agora recente, 2023, eu vinha prestando serviços de modo não tinha vínculo empregatício nenhum, então estava ali aos finais de semana, vocês podem ver que nesse período eu estava trabalhando em concessionária e aos finais de semana estava atendendo aqui a Escola Opportunity, né? É uma escola bem grande aí que atende o Brasil inteiro, a gente teve a oportunidade de rodar aí bastante lugares, Paraguai, bastante lugares aí pelo Brasil, de fazer treinamentos lá em loco, né, na prática, provavelmente, acho que tem o William que fez treinamento comigo aqui em Dourados, né, William? Eu não tô lembrado de mais, não tem a câmera aberta, mas se tiver mais alguém que fez treinamento aí, provavelmente deve ter rodado um pouquinho comigo. Tá? Então, aqui era um treinamento que a gente dava 4 em 1, mas também tinha um treinamento específico de colheitadeiras de grãos. Então, era um treinamento que a gente pegava do básico de colheitadeira até o avançado. Então, no final de semana inteiro, só colheitadeira. Mas o treinamento 4 em 1, o que me trouxe fazer esse treinamento de colheitadeira? Porque é uma máquina que todo mundo quer saber mais, todo mundo quer conhecer mais, e é um equipamento que tem muita regulagem, tem muita informação, para a gente falar em 2 horas. Então, o Aleph estava falando comigo aqui antes que ele fez um treinamento para outra escola, eu não dei aula para ele, né? Não prestei serviço para essa outra escola, mas uma coisa eu garanto para vocês, foi uma coisa assim, ó, muito rápida. O Aleph já trabalha na área, já é operador, né, Aleph? Mas se coloca isso, o treinamento que a gente tem ali, e aí quando você vai para a prática, a gente passa por muitas situações que a gente poderia usar as soluções da fábrica para aquelas situações. E às vezes a gente nem sabe que existem aquelas soluções. Então, por isso que é importante o treinamento. O treinamento, a função dele é fazer com que a gente consiga trazer todas as soluções possíveis para resolver aquele problema específico. Então, eu acho que nesse ponto é muito importante a gente frisar isso. Então, basicamente, esse foi o meu processo, esse foi o meu percurso, né? O que eu quero mostrar para vocês aqui, que eu sei do que eu estou falando aqui para vocês, não somente de estudar aqui, pegar um livro ali e falar, não, opera a máquina, assim, não, de ir lá, de operar, de ir lá, de ajudar a resolver problema, de ir lá fazer entrega técnica na Comid, eu trabalhei com entrega técnica, de fazer entrega técnica, de colocar a máquina para rodar do zero, primeira regulagem dela, do zero, e aí fazer o equipamento ele rodar completamente. Então, eu quero deixar isso para vocês aqui. A minha bagagem, ela é uma bagagem muito grande. Eu tenho muita propriedade para falar sobre isso, que a gente vai comentar nesse curso, tá? Então, não é um marinheiro de primeira viagem que está aqui tentando fazer um curso e vocês vão ver que é um curso muito raso. Não. O objetivo desse treinamento é a gente extrair o máximo possível e fazer com que
essas máquinas, elas desempenhem o máximo possível no campo com vocês. Esse é o ponto mais importante. Você, como operador de colheitadeira, você não pode ser mediano. Você tem que se destacar, de alguma forma. Como eu vou destacar? Entender da máquina. Como eu vou destacar? Saber resolver os problemas, resolver as situações, uma calibração, às vezes tem calibração de equipamento que o operador não sabe fazer e tem que parar o gerente, tem que parar o outro operador lá para vir, para fazer uma calibração que era muito simples, e o objetivo desse treinamento é exatamente esse, a gente poder trazer para vocês, ou facilitar para vocês essa operação, que é uma questão muito fácil, muito simples, né? Transformar isso em coisas simples. Bom, esse treinamento, ele é pautado dentro desses 10 módulos, então a gente tem lá o primeiro módulo, a gente vai começar as aulas hoje do primeiro módulo, tá? Então a gente vai falar sobre colheita, a base da colheita em si, que é perdas de grãos e qualidade de grãos, tá bem? Então a gente precisa falar sobre isso. Depois do segundo módulo, a gente vai falar sobre plataformas. Terceiro módulo, sistema de alimentação ou elevador de palhas, se a gente fala no New Holland, o pessoal chama de elevador de palhas. Quarto módulo, trilha e separação. Talvez aqui na trilha e separação é onde a gente vai ter o máximo de informações, né? Então, é onde a gente vai ter muita informação, muita coisa mesmo. Só um instantinho, gente. Pessoal lá no grupo com dúvida de como entra na. Aqui nessa parte de trilha e separação é onde a gente tem a maior diferença entre as máquinas, né? Então a gente tem máquina que faz trilha com cilindro, a gente tem máquina que faz trilha com um rotor, a gente tem máquina que faz trilha com 2 rotores. Então, separação, a gente tem máquina que faz trilha com saca-palhas, a gente tem máquina que faz trilha, que faz separação, faz trilha com o cilindro, separação com saca-palha. A gente tem máquina que faz trilha com o cilindro e faz separação com rotor, né, o duplo rotor. A gente tem máquina que faz trilha com rotor e faz separação com rotor. Então, aqui é onde a gente tem o maior mix entre as fabricantes de máquinas, né? Então, se a gente pega a New Holland, por exemplo, só para a gente contextualizar, tem lá a TC, que é cilindro e saca-palhas, tem TX, que é cilindro e rotor, e tem a CS, que é rotor, trilha, separação. A gente tem as Fendits, por exemplo, que elas têm lá uma base da Fendit, que é a questão da trilha. Tem uma pré-área de trilha, como se fosse uma pré-trilha de cilindro, depois entra nos rotores, vai fazer a trilha efetivamente no rotor, e depois tem a separação com duplo rotor, por exemplo, se a gente pega lá T8 ou T9, que são as máquinas maiores, né? Então, aqui nesse módulo de trilha e separação é onde a gente vai demorar mais. Muito, muito. O Leandro mandou aqui, as TX estão assim. Isso, Leandro, a TX, como que ela funciona? Ela tem lá o elevador de palhas, né? Passa pelo cilindro e o côncavo, depois passa pelo rotary separator e depois já entra dentro dos rotores, dos 2 rotores separadores, né? Então, aqui é onde a gente pega, falou sobre a TX, né? A TX. A TX, ela é uma máquina recém-lançada pela New Holland. Então, a gente ainda tem máquina fazendo teste no campo para ver como vai ser o desempenho. A fábrica diz que ela vai funcionar de um jeito, a gente está vendo no campo que tem alguns probleminhas, tem algumas formas de trabalho dela ali que nem a própria fábrica não sabe ainda, mas que a gente traz. Eu fiz um treinamento com o pessoal que ajudou no projeto da TX, no projeto de implementação dela, trazendo ali soluções de problemas, né? Então, o objetivo nosso é exatamente passar isso, tá? Como que a gente pode resolver ou como que a gente pode minimizar os problemas no campo? Quais são os problemas e como que a gente pode minimizar? Então, aqui nesse módulo de trilha e separação é onde a gente vai demorar muito. Provavelmente a gente vai fazer isso aqui em 3 aulas ou 4 aulas. Por quê? A gente precisa falar sobre trilha e separação das Massey, a gente precisa falar sobre das Valtras, da Fendt, da John Deere,
da Case, precisa falar da 1550, que é uma máquina muito comum, 1175, das TCs, né? Então, o que mudou de uma TC 5090 para a TC 5.90? Teve mudança? Teve mudança ali no sistema, a gente precisa falar sobre isso, como a gente pode trabalhar com esses equipamentos, né? Para garantir sempre o máximo rendimento desses equipamentos no campo, tá? Então, galera, depois a gente vai falar aqui sobre a área de limpeza. Também aqui na área de limpeza tem bastante coisa que a gente pode falar, né? A área de limpeza aqui, por exemplo, limpeza autonivelante. Ah, não, Daniel, a limpeza que ela trabalha só com igual a limpeza, o sistema nivelante da TX. Ela não é mais a peneira vai fazer nivelamento. Então, ela já é um motorzinho ali na lateral que faz um soquinho para um lado ou soco para o outro para fazer a distribuição em cima do sistema da peneira, né? Para garantir a máxima limpeza. Depois a gente vai falar sobre o sistema de tanque de grãos e transportes, né? Quais são os transportes que a gente fala? Desculpa, gente. Elevador de palhas e elevador de retrilha. A gente precisa entender um pouco sobre isso. Sobre o sistema de resíduos, picadores e esparramadores. E aí a gente entra nesses 3 últimos módulos. O que são esses 3 últimos módulos, Daniel? Cabine. Piloto automático. Então, tem um módulo específico sobre piloto automático. A gente vai falar, tá, como que eu tenho que trabalhar com piloto automático, como que eu tenho que fazer para garantir, por exemplo, o mapeamento correto. Então, tá aqui nesse último módulo. Sobre as tecnologias, né? Dentro de tecnologias, a gente tem sistema de ajuste integrado de terreno, a gente tem OptimiFan, que é um sistema de ajuste de ventilador e peneiras da New Holland. A gente tem o sistema da Case, agora eu esqueci, mas tem lá o Automation da Case, a gente tem o IntelliSense da New Holland, a gente tem o sistema de Combined Advisor da John Deere. Então, todos os sistemas, o que vocês pensarem em atualidades na operação de colheita de grãos ou nas máquinas de colheita de grãos, né? O que tem de mais atual está dentro desse módulo de tecnologias, tá? Então, nesse módulo de tecnologia, a gente vai abordando sobre essas tecnologias, como fazer essas tecnologias funcionar no campo, que é uma grande dificuldade, né? Operacionalmente falando, é muito fácil um cara chegar ali e falar que vai ter, vai, tal, beleza? Tá bom. E aí, na hora que você chega para ele fala, tá, então me diga aí, como que eu faço funcionar? Aí tá o grande porém, o grande problema, né? Fazer funcionar essas tecnologias. Então, o objetivo desse treinamento é mostrar para vocês a forma em que a gente tem que fazer, o passo a passo que a gente tem que fazer para essa tecnologia funcionar no campo. E aí o módulo 10, a operação de colheita. O que eu tenho que fazer antes de colher? Eu tenho que calibrar uma plataforma, eu tenho que calibrar um pescoço, eu tenho que calibrar a folga do côncavo, eu tenho que fazer calibrações e a operação em si. Como que eu faço aqui quando eu vou começar a trabalhar? E aí o último módulo é um módulo, vamos dizer assim, que vai trazer mais a questão da prática, tá? Para vocês. Bem, vamos lá. Aqui, ó, para quem nunca viu uma colheitadeira, né? A colheitadeira, então, basicamente, ela é dividida nesses sistemas. Então, a gente tem aqui a parte da plataforma, né? Então, eu tenho aqui o sistema de alimentação, então, o alimentador, que é bem o pescoço aqui da máquina, que a gente chama de pescoço. Depois, ele vai para a parte de trilha. Depois que passou pela parte de trilha, cai aqui no sistema de separação, de limpeza, separação, depois de trilha ali, cai em cima da limpeza, né? Os grãos vai ir para o tanque de grãos, a palhada vai cair no picador e aí já cai lá no solo. Aqui eu coloquei motor, gente. O motor ele é importante para definir a classe do equipamento. A aula da semana que vem, a gente já vai começar a falar sobre classes. A gente entendeu o que é uma máquina de classe 5, o que é uma máquina de classe 6, o que é uma máquina de classe 10 e assim por diante. Tubo de descarga, importante aqui para fazer a descarga desse equipamento, né? Então, a descarga dos grãos que está aqui dentro do tanque de grãos. Então, e aqui o tanque de grãos é onde a gente vai armazenar os grãos. Aqui na cabine, onde a gente vai ter todo o comando, né? Todo o controle do equipamento. Então, ali dentro da cabine hoje, nas máquinas, eu consigo ajustar a folga da trilha, ajustar a velocidade do rotor, ajustar a peneira, ajustar a velocidade do vento e assim por diante. Fazer as calibrações, né? Então,
aqui na cabine, importante também a gente falar sobre ela, e aí seria o último módulo nosso, como eu disse para vocês, e aí a gente vai só dividir ele em 3 módulos, né? Então, a última parte do treinamento aqui na cabine. Porque, gente, eu entendo que para uma máquina trabalhar corretamente, a gente tem que, primeiro, entender e garantir que a parte externa desse equipamento ela esteja bem regulada. Se a gente garantir que essa parte externa ela está bem reguladinha, está tudo certo, pronto. A tua máquina lá em cima vai ser mamão com açúcar para você trabalhar com ela. Agora, se aqui fora você tiver uma plataforma, por exemplo, mal regulada, se você tiver aqui o ângulo de ataque da plataforma mal regulado, se você tiver, por exemplo, o côncavo desnivelado, isso vai influenciar e muito em como essa máquina vai performar. Lá em cima, você vai ajustar, vai tentar fazer de tudo e não vai conseguir chegar em uma regulagem eficiente desse equipamento, né? Então, basicamente, esses são os sistemas aqui da máquina. Aqui tem um videozinho, depois eu vou mandar esse videozinho lá no grupo para vocês. Tá travando um pouquinho aqui para vocês, né? Mostrando aqui o sistema. Ó. Então, aqui a gente tem um acelerador de massas, aqui a parte do rotor, né? Então, tem aqui a parte de trilha e a parte de separação. E embaixo a gente tem o conjunto de limpeza. O conjunto de limpeza a gente tem ventilador, bandejão e as peneiras. A gente tem equipamento que tem peneira de pré-limpeza, peneira superior e peneira inferior. Se a gente pega a John Deere, por exemplo, peneira de pré-limpeza ela é fixa, não tem regulagem nenhuma. Peneira superior e peneira inferior a gente precisa ajustar ele aí de modo que ele trabalha aí corretamente, tá? Então, na John Deere a gente tem 2 ajustes de peneira. Se a gente pega a Case e New Holland, a gente tem 3 ajustes. Então, a gente precisa ajustar a peneira de pré-limpeza, peneira superior e peneira inferior. Então, é o conjunto de limpeza, né? Esse videozinho tá travando, eu vou mandar ele lá no grupo para vocês, tá? Só para vocês conseguirem se situar aí. Aqui são os 2 elevadores. Esse aqui é um elevador de retrilha. O elevador de retrilha, se vocês verem, tem essa parte aqui em cima que a gente chama de retrilha independente. Essa parte ali em cima ela vai fazer a debulha. Ela não vai cair necessariamente dentro do rotor de novo. Mas se a gente pega, por exemplo, uma máquina da STS ou as próprias S mesmo, inferiores a S680, S550, S430, S440, S550, S660 e S670, ou a 700, 760, 770. Todas elas, o produto que for retrilhado, ele vai cair de novo dentro do rotor. No caso das S600, das S680, 780, 690, 790, que tem aquele sistema de retrilha independente. É diferente, por exemplo, da New Holland. A New Holland ele vai ter o próprio uma retrilha independente desde as máquinas 5.85. Então, desde as máquinas menores, a gente tem ali retrilha independente em todo o processo. Tá bem? Então, esse videozinho aqui eu mando lá para vocês depois. Bom, começando aqui então o nosso treinamento propriamente dito, né? Deixa eu ver aqui, parece que tem uma mensagenzinha. Começando aqui o nosso treinamento propriamente dito. Então, primeiro módulo do nosso treinamento é o módulo sobre colheita, tá? Para a gente entrar numa máquina e colher, quais são as 2 coisas que a gente tem que sempre acompanhar e sempre prestar atenção? Primeira coisa, perdas de grãos. E segunda, qualidade de grãos. Então, são essas 2 coisas que eu sempre tenho que lembrar delas. Perda de grãos e qualidade de grãos. Quando a gente fala em qualidade de grãos, vamos falar em qualidade primeiro e depois a gente vai destrinchar, né, falar um pouco mais sobre a questão das perdas de grãos. Qualidade de grãos, gente, é a quantidade de impureza e grãos quebrados, né, e que tem ali na amostra, que tem na quantidade da carga do caminhão. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma amostra de soja que tem as palhadas de soja, né? Então, essa palhada de soja no meio da soja, isso é impureza. E aqui uma amostra de milho, eu tenho lá o milho quebrado, isso é grãos quebrados. Isso tem a ver, galera,
com configurações no equipamento. Se está sujo, pode ser, por exemplo, um sistema de limpeza. Se está quebrado, pode ser um excesso de trilha. Ah, Daniel, simples assim? Sistema de limpeza, vou lá, aumenta o vento, resolve. Às vezes é, mas às vezes não. Às vezes pode ser um excesso de trilha e aí você vai sobrecarregar as peneiras. Às vezes pode acontecer de você estar trabalhando com a soja. Vamos falar de soja, que é a cultura mais comum nossa aqui, é a cultura um pouco mais difícil para colher. Principalmente se a gente pega um ano muito chuvoso, fica com talo verde e tem vagens verdes e vagens secas. E aí a gente vai ter uma série de problemas, a gente tem que saber lidar com esses problemas para diminuir esse índice, né, de impureza ali, principalmente as vagenzinhas verdes, que elas são mais pesadas e aí as peneiras não conseguem fazer as limpezas. Sobre a questão de excesso de grãos quebrados, eu já fui em máquina, gente, de ter muito, mas está com mais de 60% do tanque graneleiro quebrado, simplesmente por causa de excesso de retrilha. Então, o operador estava deixando ter excesso de retrilha, esse excesso de retrilha estava causando quebra de grãos. E ele estava lá brigando na parte de trilha. Gente, se você está tendo, por exemplo, vento muito baixo, ou está tendo peneira inferior muito fechada. A gente vai falar sobre isso, sobre cada parte, né? Peneira inferior muito fechada. Os grãos não vai passar por ela, vai cair lá na retrilha, vai começar a quebrar, vai bater demais, vai quebrar, principalmente milho. Milho ele é muito, muito pesado, né? Você tem ali, e o volume é muito grande. Se você tem ali uma peneira muito fechada, principalmente se usar, a gente vai falar sobre peneiras, né? Se usar aí a peneira de baixa vazão, que o vão dela é muito pequenininho, o espaço para passar o grão é muito pouco e aí você pode acontecer de ter muito problema com relação a grãos quebrados no milho. Bom, e aí a gente tem aqui um exemplo disso. Então, onde tem essas setas, ó, vocês podem olhar aí, onde tem essa seta, eu estou indicando para vocês aqui. Isso aqui daria para indicar muito mais. Isso aqui eu peguei uma imagem aleatória na internet, não fui eu que tirei foto, tá? Só para mostrar para vocês que isso acontece realmente. Isso aqui é um problema que a gente tem muito grave, muito sério. Como assim, Daniel? Se a gente pega, por exemplo, ó, onde está nessa primeira seta aqui, que está o mouse ali, nessa primeira seta, a gente tem um pedaço de sabugo. Segunda seta, um pedaço de sabugo. Terceira seta, pedaço de sabugo. Quarta seta, aqui, ó. A gente tem um pedaço de talo. Aqui, sabuco. Mais sabuco. Então, se a gente for olhar aqui, ó, aqui mais sabuco. Então, tem mais um monte de sabuco. Não é nessa imagem aqui. Foi a imagem perfeita que eu achei. A primeira imagem que eu peguei, eu fui olhar e falei, cara, olha que legal. Vou colocar isso aqui lá na foto para justamente o pessoal conseguir olhar e identificar que isso acontece muito no campo. Muito. Se a gente está quebrando a espiga de milho, vai chegar lá no armazém, o profissional de classificação vai subir no caminhão, ou vai pegar lá o calador pneumático, vai fazer a retirada da amostra, vai calar ali o caminhão. Na hora que ele tira a amostra, faz a classificação, pronto, já vai identificar. O que não é grão é impureza. Calor, pegou talo, é impureza. Pegou, pegou aqui pedaço de sabuco, é impureza. Então, a gente tem que trabalhar para minimizar essas questões, tá? Sempre pensar em minimizar questão de impureza. Tá, tem uma pergunta aqui, pessoal. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem perguntar, tá? Podem ficar à vontade. O Gabriel mandou ali, ó, mas isso é normal. Senão vai jogar muito mais fora. Gabriel, normal, meu amigo, tem uma tolerância. A tolerância é 1% da carga, tá? Então, se você chega lá e dá 2, dá 3, dá 4%, não é normal. Tem algum erro de regulagem. Nesse caso aqui dessa carga, eu vou saber te falar quantos por cento deu? Não sei. Mas, o que acontece? Como eu estou vendo aqui um excesso muito grande aqui de sabuco, o problema não está na limpeza. O problema está na trilha. Entendeu? Se eu tô quebrando o sabuco, a ideia do milho é fazer a colheita de maneira
que o sabuco ele fique inteiro. E quem vai quebrar o sabuco? O picador, a parte traseira da máquina. Essa é a ideia que a gente precisa ter. Então, assim, se a gente... Aí, a questão de talos. Vamos pegar aqui a questão de talo. Daniel, é a limpeza que é o problema? Não, não é a limpeza, é a plataforma. Na plataforma de milho, a gente tem que ajustar a velocidade dela ou a velocidade da máquina, de modo que ela faça a limpeza. Um ou outro vai passar. Mas se tiver excesso, aqui só tem um, não seria o problema. Eu chamaria o problema aqui para a quantidade de sabucos que foram quebrados que está na amostra. Sabuco quebrado na amostra aqui, isso aqui é um problema. Às vezes chega lá na área de classificação, né? Aí o que o classificador faz? Tira a amostra, vai lá e mede. Vamos supor que deu 1% e meio. Ele vai e olha em cima do caminhão, putz, mas tem muito pedaço de sabuco. O calador não puxa. Aí vai lá e mete mais 2% em cima. Medindo ali, como se fosse uma, uma medição no olho, né? Um olhômetro. E aí vai e mete mais desconto em cima de impureza, justamente pensando aí na quantidade de sabuco e na quantidade de talo, né, que pode ter aí no milho, tá? Na soja, a impureza também, do mesmo jeito, principalmente por falta de regulagem na plataforma, e vai muita terra, e aí isso aí é de lascar na hora que faz, principalmente se for um calador pneumático, né? Na hora que vai ali tirar um calador pneumático, puxa essa terra, na hora que vai passar ali pelas peneiras, vai determinar a impureza, e isso aí vai dar impureza e não tem conversa, tá? E naquela situação que eu falei com vocês, no soja, que ele não é padrão, não foi dessecado, ou pelo menos não dessecou parelho. Então, tem lá vagens secas e tem também vagens verdes. Isso aí também é um problema bem grave. Bom, mas aí a gente tem aqui um exemplo para a gente entender um pouco sobre a questão de valores, né? Deixa eu abrir aqui. Sobre a questão de valores. Vamos lá. Ó, no exemplo aqui, a gente tem um caminhão com uma carga de 40 mil quilos, tá? Foi lá fazer a classificação dessa carga de 40 mil quilos, e aí deu 3% de impureza e 4% de quebrados. O máximo de impureza, o máximo permitido de impureza seria 1%. Então, eu tenho aqui em excesso, quantos por cento? 2%. O máximo de quebrados são 3%. No caso de milho, né? O excesso, isso aqui depende muito de contrato para contrato, tá? Pode ser que em algumas circunstâncias mude esses valores aqui, mas o normal aí que se usa no mercado seria isso aí. O excesso aqui, então, a gente tem de 3 para 4, 1% de quebrado. 1%. Então, que eu estou tendo aqui 1% de grãos quebrados e 2% de excesso de impureza. Então, a gente está tendo aí, tá tendo aí 3% de excesso total, né? Então, vou colocar aqui, ó, total de descontos, 3%. Ah, se a gente faz uma conta dessa na carga, então vou pegar aqui uma carga de 40 mil quilos, vezes 3%, vou ter que abrir a calculadora aqui, gente, que eu não fazer de cabeça aqui, vezes 3%, 1.200 quilos. Se colocar isso aqui em sacas, dividido por 60, 20 sacos. 20 sacos. Tá. O milho hoje está o quê? R$ 50? Quanto que está o milho?
Alguém sabe aí qual a cotação do milho? Vamos colocar aqui R$ 50. Se tiver menos ou mais aí, não tem problema. Vezes R$ 70. Tá. Aqui, vezes 70. R$ 1.400 a cada 40 mil quilos. Então, isso aqui ó, vai representar no final, a cada uma carga. Vou colocar aqui o 70 aqui. O colega falou ali. R$ 1.400 a cada 4 mil quilos de produto. Tá? Então, gente, olha o valor que isso daqui vai representar a cada 40 mil quilos. Se a gente pega ali uma lavoura que está produzindo, vamos pegar um exemplo aí, um cara que tem lá 1.000 hectares e está produzindo de 1.000 hectares e ele está produzindo lá 120 sacas. Né? Então, vamos pegar aqui a quantidade total. 1.000 hectares, ele tem produção média de 120 sacas. Vai ser igual. Deixa eu pegar aqui a nossa amiga. 120 vezes 1.000. 120 mil sacos. Tá. 120 mil sacos. Beleza. Dividido por 40 mil quilos, vamos supor que só esse caminhão que vai fazer o frete, né? 40 mil quilos, não, 120 mil sacos, né? Aqui, ó. 120 mil vezes 60, para dar quilos, dividido por 40 mil quilos. Então, a gente vai precisar de 180 caminhões para fazer o frete, né? 180 idas e vindas, né? Para fazer o frete. Se em cada um ele está perdendo R$ 1.400, então vezes 1.400, olha o valor total que está sendo perdido. Tá, divide isso ao meio, então. Eu coloquei aqui a conta de 70, tá, vamos colocar 35. Então, ao invés de ser 252, a gente está falando em R$ 126 mil que está perdendo só nessa brincadeira com desconto de 3%. É muita grana. Isso aqui sobre qualidade de grãos, sobre qualidade de grãos quebrados e impureza. Então, e aí, lógico, tem os preços locais, né? E aí, quanto mais caro, maior é o fumo nesse sentido aqui. Então, tá, agora o milho tá baixo, né? Tá barato o milho, tá? R$ 40, R$ 30, depende muito de região. Mas assim, o que importa nisso aqui, gente, é que a gente vai ter uma questão para trabalhar nesse sentido, né? De emissão de descontos, tá? Então, aqui, o operador ele precisa saber disso? Precisa. Precisa trabalhar em cima disso? Precisa. Precisa cuidar disso? Precisa. Porque tem a ver com grana, dinheiro. Dinheiro. Então, toda vez que a gente falar sobre dinheiro, a gente tem que cuidar. E o segundo tópico que a gente precisa falar sobre dinheiro, galera, quando a gente fala sobre dinheiro, e esse aqui é brabo, são as perdas de grãos, né? As perdas de grãos são os grãos que ficam no chão. E aí, eles deveriam estar onde? Lá dentro do silo. E não, ficou no chão. Isso pode acontecer por fatores climáticos, né? Obviamente. Então, Daniel, choveu demais, o soja sozinho, por si só, começou a, a ter problema. O soja, por si só, começou a cair. O soja, por si só, começou a ter
Então, essa situação de perdas de grãos é uma situação que a gente precisa cuidar muito também, tá? Deixa eu ver aqui sobre. Então, as impurezas, o problema é na plataforma? Na verdade, Gleidson, a gente tem que pensar a máquina como um sistema que ele funciona como um todo, tá? Você não pode pensar numa colheitadeira, ela é individual, pensando só plataforma, ou só peneira, ou só vento, ela é como um todo. Se a gente fala em qualidade de grãos ou impureza, impureza ela pode acontecer por uma má regulagem em qualquer parte do equipamento. Pode ser uma má regulagem, por exemplo, do rotor, pode ser uma má regulagem das peneiras, pode ser uma má regulagem do próprio ventilador, pode ser uma má regulagem da plataforma. Ah, tem uma plataforma errada, está pegando muita terra, vou ter problema de impureza. Tem uma plataforma regulada errada no caso do milho, vou pegar muito, vou ter muita parte de palha, muito talo. Plataforma. Ah, não, tá tendo impureza igual a gente mostrou ali, com um pedaço de sabuco. Onde está a questão? A gente tem que resolver isso onde? Lá no industrial da máquina, onde é responsável pela debulha, tá? Então, assim, impureza pode acontecer em vários pontos da máquina. Perdas de grãos, onde pode acontecer? Existem aqui 3 tipos de locais, né? As perdas elas podem acontecer em 3 tipos de locais. Então, o primeiro local aí onde pode acontecer as perdas de grãos são as perdas de pré-colheita. Perdas de pré-colheita, pessoal, são as perdas que acontecem antes da máquina passar. E é aquela perda que o próprio soja lá sozinho, por si só, começou a chegar e debulhar. Tá? O soja está debulhando sozinho, por si só. Putz, Daniel, e aí, o que que faz? Não tem o que fazer. Tem que esperar ele dar condição de entrar e colher. Às vezes pode ser por erro de logística, né? Quebrou a máquina. E aí? Aí você tem que alocar uma máquina. Não acha a máquina para alocar de última hora. Aí entra mais uma situação complicada, né? Mas então, tem aqui perdas de pré-colheita. Para a gente medir as perdas de pré-colheita, normalmente a gente mede ali 1 metro quadrado, bem rapidinho ali no chão, ó, 1 metro quadrado, puxou a trena um por um, vai lá, coleta os grãos no chão, pesa e coloca nessa formulazinha. Ó. Peso da amostra, vamos supor, tem lá 2 gramas. Então, perda de pré-colheita, achei 2 gramas de grão só no chão, em 1 metro quadrado. Então, vai ter lá, ó, 2 gramas vezes 10, vai dar 20 gramas. Dividido por 1 metro quadrado, vai dar 20, e aí aquele vezes 10, ele é exatamente para transformar gramas em quilogramas e metros em hectares. Por quê? Gramas para quilogramas, não é 1.000 a relação? 1 quilograma precisa de 1.000 gramas. 1 metro quadrado precisa de 10.000 metros quadrados. Então, essa relação, 10.000 dividido por 1.000, sobra 10. Por isso que eu tenho que multiplicar por 10 ali, para transformar gramas em metro quadrado em quilos por hectare. Então, na nossa conta aqui, 2 gramas vezes 10, deu 20. 20 dividido por 1 metro quadrado, então vai dar 20 quilos por hectare. Tá bem? Esse é o primeiro tópico, a questão de perdas de pré-colheita. Segundo tópico, são as perdas que acontecem na plataforma. Tá? Então, são as perdas de plataforma. Onde que a gente mede elas? Estou colhendo, paro a máquina, ergo a plataforma, dou ré na máquina, eu vou ficar ali um pedaço onde passou a máquina, onde passou a plataforma, só que não passou a parte traseira da máquina. Exatamente nesse espaço aqui, ó, qualquer espaço desse que eu vou medir as perdas de plataforma. Aí, as perdas de plataforma, eu preciso de obrigatoriamente medir o tamanho da plataforma. Isso é obrigatório. Por quê, Daniel? Porque, gente, o que acontece? Se uma planta que foi cortada aqui no início da plataforma, ela cai aqui dentro da plataforma, a própria máquina vai transportar esse material para o centro. Então, se tem um grão debulhado aqui no início da plataforma, o próprio sistema de deslocamento da máquina vai jogar esse grão no chão aqui mais para o centro. Então, não dá para a gente saber se o grão que foi debulhado
que está aqui no chão, se ele foi debulhado no centro da máquina ou se ele foi debulhado nas extremidades da plataforma. Por isso que a gente precisa pegar a plataforma inteira, que eu vou pegar uma média, né? Uma média do que acontece ao longo de toda a plataforma, do início ao final da plataforma, tá bem? Então, quando a gente faz esse processo aqui, gente, do início ao final da plataforma, daí eu vou ter, por exemplo, essa plataforma aqui, aqui está uma metragem de 12,2 metros por meio metro. Então, eu faço por meio metro para facilitar a conta para mim. Então, se eu pego essa plataforma, plataforma de 40 pés, 12,2 metros, 40 pés, por meio metro, eu vou ter uma área aqui quadrada de 6,1 metros. Então, vou coletar os grãos aqui, vou jogar na fórmula. Peso da amostra, vamos supor que deu lá 30 gramas. 30 gramas vezes 10, 300. Dividido pela área de 6,1. Então, 300 dividido por 6. Vamos arredondar aqui para facilitar. Então, aí eu vou ter 50 quilos por hectare. Só que a gente tem que lembrar, pessoal, que se aqui, antes da máquina passar, já tinha grãos no chão, significa que esses grãos vão estar no chão quando a plataforma passar. Então, dos 50 quilos por hectare, no exemplo que a gente está fazendo aqui, que está aqui no chão, necessariamente que caiu na plataforma foi 50 quilos por hectare, menos os 20 quilos por hectare que já estava no chão, que caiu nas perdas de pré-colheita. Então, na verdade, foi 20 quilos por hectare perda de pré-colheita e 30 quilos por hectare perdas de plataforma. Tá? Então, a gente tem que sempre desvincular isso. O que é perda de pré-colheita, o que é perda de plataforma. Tá? Até por isso que a gente precisa fazer essa medição. Tem muita gente que não faz essa medição de perda de pré-colheita. Por quê, gente? A perda de pré-colheita, ela é importante para a gente tirar da responsabilidade da operação de colheita. Tem muita perda de pré-colheita, isso aí é outra responsabilidade. Às vezes, a variedade do soja ou do milho que está usando, que vai acontecer de abertura de vagem precoce, ou queda de espiga precoce, ou um erro de estratégia lá da fazenda, dessecou sem ter máquina pronta, dessecou e choveu, são outras questões que não tem regulagem na máquina. Perda de pré-colheita não tem regulagem na máquina que a gente pode fazer para resolver ela. Diferentemente da perda da plataforma. Tem perda de plataforma? Tem. Tem regulagem que dá para a gente fazer nela? Tem. E é isso que a gente precisa fazer. Saber o quanto está perdendo na plataforma, saber o quanto está perdendo realmente na plataforma e saber o quanto está perdendo realmente na máquina. E aí a gente vai tomar a decisão. Vocês vão ver que plataforma, a gente tem ali um monte de regulagem que a gente pode fazer. Se a gente resumir 5 regulagens, no mínimo, tá? Que a gente pode fazer, que vai melhorar o desempenho dessa máquina. E isso a gente precisa sempre estar fazendo ali, sempre acompanhando esse equipamento no campo, tá? E por último, a gente tem as perdas de máquina, né? Então, as perdas de máquina são essas perdas que são medidas aqui atrás. Por que está escrito perdas totais aqui? Porque essas perdas são as perdas que aconteceram na plataforma, perdas que aconteceram na pré-colheita e o grão que passou dentro da máquina e caiu fora da máquina. Então, por isso que a gente fala de perdas totais. Ali atrás está todo o grão que caiu no chão. Fazemos do mesmo jeito, porque quando a gente vai ajustar o esparramador de palhas, obrigatoriamente eu preciso cobrir a área de colheita. Se eu estou colhendo com uma plataforma de 30 pés, eu preciso obrigatoriamente esparramar em uma área de 30 pés. Tá? Se eu estou colhendo uma plataforma de 52 pés, eu tenho que obrigatoriamente esparramar em 52 pés. Por quê? Primeiro, para não deixar o solo exposto. Segundo, para ter a condição de quando for, principalmente colheita de soja, né? Às vezes tem mais massa. De ter a condição de plantar e aí vai criando aquela bucha no plantio. O plantio não desenvolve, porque centralizou muito a palhada. E a palhada ela tem que ser esparramada. Então, por isso que a gente aqui atrás, a gente mede o mesmo tamanho da plataforma. Se a gente está trabalhando com a plataforma de 40 pés, eu tenho que pegar aqui embaixo e medir em 40 pés. Tá bem? Então, sempre lembrando nesse sentido, tá?
40 pés na plataforma, 40 pés eu tenho que medir as perdas lá atrás, perdas totais da máquina. Aí eu vou pegar lá o valor que eu achar de perdas totais, eu vou diminuir as perdas de plataforma e diminuir as perdas de pré-colheita. Daí eu tenho as perdas de máquina. As perdas de máquina, lá dentro da máquina a gente tem dois sensores. Eu tenho lá o sensor de perdas de peneira e o sensor de perdas de separação. Então, perdas de máquinas ainda dá para a gente dividir elas em duas perdas: perdas de peneira e perdas de separação. Isso, gente, muda totalmente a regulagem da máquina, com base nisso. Uma regulagem eu vou fazer para perda de peneira, outra regulagem eu vou fazer para perda de separação. Então, eu tenho que pensar muito nesse sentido, tá bem? Bom, deixa eu ver aqui o Gleiston, na verdade, desculpa. Aqui no Acre, poucos fazendeiros fazem isso. Na verdade, é, Gleiston, não é só no Acre, tá? Infelizmente, a gente tem, ou, não sei, é uma oportunidade, né? Muitos lugares ainda o Proton não se atentou a isso, que ele deixa uma quantidade exorbitante de grãos no chão. E a gente vai fazer uma conta aqui para vocês verem o quanto isso influencia e impacta em grana, em dinheiro. Do tanto que é importante a gente acompanhar isso. Então, o pessoal do TikTok, e até vocês que estão assistindo a aula aí, gente, esse videozinho tá lá no TikTok da Evoluir Agro. Então é só procurar lá escrever lá Evoluir Agro, tem um videozinho aqui falando sobre perdas, né? Eu vou mandar esse vídeo lá no... Vocês estão ouvindo o áudio, pelo menos? Tá não? Tá, eu vou mandar esse vídeo aqui lá no grupo para vocês. E aí dá para acompanhar. Então tem esse vídeo tá no TikTok, dá para vocês acompanharem lá também. E aqui foi um videozinho que eu fiz na prática, lá no dia que estava colhendo mesmo, dá para a gente ver lá a planta, perda de pré-colheita, depois ver a parte que a plataforma que a máquina passou, perda de máquina, e depois a gente vê a perda de plataforma, né, onde a máquina passou e não esparramou a palhada, e depois lá atrás a gente vê a perda de perdas totais, né? Quando a gente vai falar sobre perdas, nós vamos dividir. Tá travando muito aqui. Quando você vai realizar a operação de colheita de grãos, um dos fatores mais importantes que tem na colheita de grãos é quando a gente fala sobre qualidade de grãos ou perdas de grãos. Aqui eu acabei de fazer uma contagem, um exemplo aqui, sobre a perda de grão que acontece em 1 metro quadrado. Se a gente pegar em 1 metro quadrado essa quantidade de grãos que a gente acabou de medir... Olha a quantidade de grãos que está na minha mão. Dá para a gente ver a imagem. Ou seja, mais de 5 sacas que foram perdidas. E no chão dá para a gente ver, gente, ó. Ali, nessa conta ali, deu 340 quilos por hectare. Eu vou mandar o videozinho para vocês, mas 340 quilos por hectare. Se a gente pega aí a soja a R$100, um pouco mais que isso, né? Então, em cada hectare a gente está perdendo R$3.400. Não, desculpa. 340 quilos por hectare dividido por 60, né? Vai dar 5 sacos, né? Então, 5 vezes 100 vai dar R$500 por hectare de perda. Então, o cara que tem aí 100 hectares, um talhão desse jeito, todo, fora fora, né? Então, vai ter aí 5 mil, 100 hectares vai dar R$50.000, né? R$50.000 de perdas de grãos, tá? Então, assim, só para vocês verem o quanto é importante a gente levar em consideração essa questão de perdas de grãos. Tá, mas vamos fazer um exemplo aqui, para deixar isso mais fácil, essa continha, né? Deixar isso mais claro. Vamos aqui fazer um exemplo juntos, tá? Então, deixa eu abrir aqui o meu PowerPoint, onde eu consiga alterar. Bem, ó, primeira coisa aqui, ó, a área de pré-colheita foi medido lá em 1 metro quadrado. Então, a gente tem que fazer, primeira coisa aqui, o cálculo das perdas de pré-colheita. Então, perdas
de pré-colheita. Deixa eu crescer um pouquinho aqui. Pronto. Perda de pré-colheita. Ó, a perda de pré-colheita, ela é igual. Então, eu vou colocar aqui, ó, perda de pré-colheita. EPC, igual. A fórmulazinha nossa, a fórmulazinha nossa é a amostra, né? Peso da amostra. Então, qual que é o peso da amostra nossa aqui? Pré-colheita, 6 gramas. 6 gramas 6 gramas, vezes 10, né? Vezes 10, dividido pela área de 1 metro quadrado. Então, aqui, deixa eu aumentar um pouquinho esse. Acho que ajuda vocês a enxergar um pouco melhor. Então, aqui, gente, ó, a gente tem aqui, ó, 6 vezes 10 vai dar 60. 60 dividido por 1, a gente vai ter 60 quilogramas por hectare. Pronto. Então, as perdas de pré-colheita, a gente já chegou nelas ali, 60 quilogramas por hectare. Então, vamos lá agora, perdas de plataforma. Perdas de plataforma. É igual. Na plataforma, a gente tem ali, ó, 60 gramas, né? De P1, 60 gramas. Então, a gente tem aqui 60 vezes. Vou colocar aqui a equação, que aí fica melhor para a gente. Então, aqui a gente tem ó, 60 vezes 10 dividido pela área, né? Agora, a área aqui foi medido. Aqui está uma plataforma de 35 pés. Então, para eu saber em metros, eu vou pegar aqui, ó, um pé é 0,35, né? 35 pés vai dar, vamos fazer a conta aqui. Então, a gente tem lá, ó, 35 vezes 0,35. 10,67. Então, a gente tem aqui, ó, 10,67. Já vamos calcular aqui, gente, ó. Vezes meio metro. Então, o retângulo que a gente vai pegar é o comprimento da plataforma vezes meio metro, que é a largura da amostra que a gente vai fazer, né? Então, vezes 0,5, a gente vai ter 5,3 metros quadrados. Então, aqui, ó, 5,3 metros quadrados. Deixa eu puxar essa. 5,3 metros quadrados. Isso é igual 60 vezes 10 vai dar 600. Deixa eu inserir outra fórmula. Poderia ter isso daqui já pronto, gente? Poderia, mas eu não gosto de ter pronto, por quê? Eu acho que fazendo aqui fica mais fácil de entender. Vocês conseguirem entender. Então, 60 vezes 10, 600, dividido por 5,3. Tá? Isso vai ser igual. Vamos lá, fazer a continha aqui. 600 dividido por 5,3. Isso vai ser igual a 113,2 quilogramas por hectare. Só que aqui está o negócio, né? A perda de plataforma é, na verdade, esse valor menos 60 quilos por hectare. 60 quilogramas por
hectare. É igual, então a gente vai ter aqui, ó, 113,2, né? Menos 60, a gente tem 40, 53,2. 53,2 quilogramas por hectare. Esse é o valor das perdas de plataforma. E a perda de máquina? Perda de máquina, vou tirar esse. Perda de máquina. A gente tem, ó, perdas de máquina. Igual. Quantos gramas ali? 75 gramas vezes 10 dividido por 5,3. Então aqui a gente vai ter, ó, 750 dividido por 5,3. 141,5 quilogramas por hectare. Só que essa aqui é a perda total, né? Para a gente achar a perda de máquina real, tem que pegar 141,5 quilos por hectare, menos 53,2 quilos por hectare, menos 60 quilos por hectare. E isso vai ser igual, então, perda de máquina é igual 114, 141. Vamos fazer na calculadora aqui, porque cabeça da gente não pode confiar muito não, né? 141,5 menos 53,2 menos 60, a gente tem que a máquina está jogando fora 28,3 quilogramas por hectare. Ah, Daniel, mas isso dá muito trabalho. Ah, não, mas isso aqui é ruim da gente mexer. Não é todo produtor que faz isso. Ah, gente, o que eu penso que a gente tem que fazer é o quê? Isso aí é como eu penso, tá? A, a, a operação, ela é muito importante e até para isso, para a gente entender isso daqui, ó. Vai lá o cara e mede só lá atrás da máquina. Quando ele mede atrás da máquina, ele vai medir, tá dando aqui 2,5 sacos, né? 141, 60, 120, 120 para 140 mais 20, né? 2,2 sacos. Tá jogando um absurdo fora. E aí você vai ter que mexer na máquina, porque realmente está jogando muito fora. Tá, mas onde está jogando fora? 28,3 quilos por hectare de perdas de máquina, tá ruim? Não. 53,2 quilos por hectare de plataforma, tá ruim? Tá. Então aqui a gente sabe que eu tenho que mexer, dar prioridade para regular a plataforma. Poderia, Daniel, dá para melhorar aqui as perdas de grãos de máquina? Dá para melhorar. Só que a gente tem que resolver onde o problema é crônico primeiro. Isso é uma questão que acontece muito. Às vezes eu estava trabalhando na concessionária, o pessoal ligava e falava, a máquina está jogando fora. Jogando quanto? Não sei. Aí chegar lá, a primeira coisa que tem que fazer é o quê? Medir as perdas. Depois que você mediu as perdas, você determinou o quanto está perdendo, aí sim, tá, eu sei que eu tenho que mexer na plataforma. Aí vamos pensar quais são as regulagens que dá para fazer na plataforma, começar a observar o que está acontecendo na plataforma,
quais são os fatores, o que que tá... E, gente, parece que isso daqui é uma coisa que não faz... Pro produtor não é nada, né? Mas nós estamos falando aqui em 2 sacos de perda por hectare. Se a gente pega naqueles mesmos 100 hectares que a gente estava falando lá, 2 sacos por hectare, a gente está falando em 200 sacos. 200 sacas em 100 hectares, a gente está falando em mais 20 mil reais. Não, tá mais, né? 200 vezes. É, 200 vezes. Vamos colocar 120 reais. 24 mil. Então, a gente já tá, só vai somando o valor. Isso aqui, a cada 100 hectares, o cara tá perdendo 24 mil reais. No dia, dá para pagar a tanqueada de diesel, dá para pagar mais um monte de outras coisas, né? Que a gente pode levantar aí. A diária do operador, dá para pagar a graxa de primeira que você vai usar para engraxar o equipamento, dá para pagar mais um monte de outras coisas aqui dentro dessa questão das perdas de grãos, tá bem? Então, depois que a gente fez isso daqui, como que a gente faz lá no campo, Daniel? Do jeito que a gente falou lá no início, ó, nessa parte que vai lá no chão, arma lá no chão e faz a medição de todas as partes e das perdas de grãos, tá? Lembrando que é extremamente importante a gente fazer perdas de pré-colheita, depois perdas de plataforma, depois perdas de máquina ou perdas totais, tá bem? Então, seguindo esse passo a passo, isso é extremamente importante, tá? Aqui, ó, eu trouxe mais esse exemplo. Quem quiser anotar aí, fazer as contas e postar lá no grupo depois, para a gente depois tirar fazer a resolução com vocês. Quiser tirar print, quiser anotar aí no caderno, faz as continhas, é importante para fixar aí na cabeça de vocês. Deixa aqui um tempinho para. Beleza? Bom, então aqui, basicamente, o primeiro módulo, que era a gente falar sobre o princípio, né, sobre o fundamento. Você está colhendo lá. Daniel, como que eu sei que eu sou um bom colhedor? Você está colhendo, não está dando excesso de impureza, não está dando excesso de grãos quebrados, significa que você é um bom colhedor primeiro. Aí, beleza. Tá tendo perdas? Não. Não tem perda de plataforma, perdas excessivas, né, de plataforma, e não tem perdas excessivas na máquina. Pronto. Sua máquina está regulada. Você é um bom colhedor. Então, esses dois parâmetros são os parâmetros mais importantes que a gente tem pensando aí em operação de colheita de grãos. Tá certo? Bom, depois vocês fazem isso aí lá no grupo, a gente pode fazer a resolução aqui desse exercício. Bom, e aí, pessoal, terminando aqui o primeiro módulo, então, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, né? Você quer se tornar um operador de colheitadeira? Por mais que tenha operadores aí já, né? O Aleph é operador, não sei se tem mais alguém aí que já trabalha com a máquina, né? Mas Eu você quer. sou Oi? cortando aí, ô Daniel. Eu sou um operador assim, mas assim, iniciante, sabe? Até que me passou as mandadas aí foi o Leandro Neto. Ele Ah, trabalhava com a máquina, ele que me passou as mandadinhas, aham. entendeu? Eu opero, mas assim, entender da máquina mesmo assim, da parte.
industrial dela certinho, ainda não, sabe? Eu não posso falar. Eu faço a operação, a colheita, entendeu? Entendi. Não, mas já trabalha com a máquina, né? Isso. E a pergunta que. Vou reformular a pergunta então. Você quer se tornar um operador que entende de colheitadeira? Essa é a pergunta que eu me faço essa pergunta sempre. Eu quero entender um pouco mais sobre isso, eu quero procurar entender um pouco mais sobre. Vamos supor, a máquina da Fendt, é recente no Brasil. Aquela outra máquina da Nexat. Gente, o que tinha de vídeo, o que tinha de material na internet, eu cacei tudo aqui. Por quê? Porque eu quero sempre estar melhor, sempre buscar um lugar melhor, né? E aí a outra pergunta que eu deixo aqui para vocês pensarem um pouquinho, você está disposto a fazer o quê para tornar isso possível? Conhecer a máquina, de conhecer mais, ter mais conteúdo, entender mais sobre os equipamentos, saber resolver os problemas, né? O Leandro aí foi o mentor e o professor do Aleph, né, que passou as mandadas. O que dá para a gente saber mais, entender mais, conhecer mais? Não somente do equipamento que a gente trabalha. Amanhã a gente não sabe como que vai ser, né? Tá, hoje eu tô de boa aqui, amanhã eu não sei como que vai ser o meu futuro, né? Não sei em qual equipamento eu vou estar trabalhando. Então, o que você está disposto a fazer para tornar isso possível? O que você quer realmente fazer para transformar isso, né? Então, diga lá, Leandro. Boa noite, Daniel. Boa Então, noite. eu vejo assim, né? Colocando na realidade hoje que nós temos aí no mercado, eu vejo assim pessoas que fazem esses cursos de colheitadeira de 2, 3 dias aí, né? Eu participei de alguns e eu vi assim uns cursos muito fracos, né? Não conheço o teu curso, não conheço como que funciona, né? Mas eu vejo assim, os caras ensinam ali da Jundir, vamos colocar as 1550, as antiguinhas, 1185, 1175, né? As Uhum. TC59. E, tipo assim, muito pouco ensina sobre a parte industrial, né? Elevador de carga, a manutenção, principalmente, que hoje eu vejo assim, os caras não se preocupam em subir, olhar ali a função elétrica, vamos dizer assim, ou o modus operandi ali da gabine, né? E pouco se preocupa com a parte mecânica também, né? Às vezes nem verificar os níveis o cara não tem essa capacidade, né? Exatamente isso aí, entendeu? É onde eu falo assim, e tem que valorizar a mão de obra, a sua mão de obra, você tem que valorizar a sua capacidade de que você perdeu não, você teve seu tempo, disponibilizou seu tempo para fazer o curso, você muitas vezes pagou, né? Então eu vejo assim, hoje muito, que a expressão que a gente usa aqui, muito peba, né? Vamos colocar assim, que se diz colhedor, e acaba, aí pega uma máquina aí que vale hoje as mais simples, aí, que, com tecnologia, né? Custando 1.600.000, 2 milhões, vamos dizer assim. Na E verdade, não precisa nem ter tecnologia, né? Se a gente pega em uma TC 4.90 hoje, que eu acho que é a menor máquina do mercado, a TC hoje deve estar. Máquina e plataforma deve estar chegando em 1,5 milhão. mais ou menos isso daí mesmo, né? Então eu vejo isso aí, né? Eu coloco assim, porque aí os caras vão trabalhar ali para colher ali um lugarzinho ali, um lugar, pega aí 1.000 hectares, ou às vezes trabalha ali 2 meses por R$ 3.500 por mês ali, vamos dizer, os caras pegam por mês. Cara, eu acho que o pessoal tem que começar a se valorizar. É, Não, assim, não é um mau salário, assim, só que é temporário. O cara tem que colocar que ele vai colher 2 vezes por mês, 2 vezes por ano, vamos dizer assim, né? vai trabalhar 90 dias no máximo, né? Então o cara tem que se profissionalizar, o cara tem que valorizar a sua mão de obra. É o que eu vejo. Exatamente, Leandro. Leandro, você levantou um ponto aí muito importante. No início da aula, acho que você não tinha entrado ainda, eu mostrei ali que eu trabalhei com curso presencial também, né? Não, eu Hoje, tava assistindo, só que eu tava quieto. tá. Eu até comentei exatamente isso. Você vai ali, eu estava comentando com o Aleph, ele entrou primeiro, né? Você vai no Aham. treinamento presencial, eu atendi praticamente
a maioria de vocês estão aqui, fui eu que atendi lá no WhatsApp, conversei e tal. Todo mundo quer fazer um curso presencial. Qual que é a questão do curso presencial? Cara, você vai ter no máximo 2 horas para falar um externo da máquina inteira. 2 horas. E olha lá ainda, hein? Eu falo assim, que nem assim, que nem o Aleph colocou o ponto ali que eu passei para ele. Né? Ele andou comigo, vamos dizer que 4 dias, eu mostrando a máquina, como que funcionava e tal. Né? Eu analisei que ele tinha capacidade, porque ele é um rapaz curioso, vamos colocar assim, né? E não ficou só nas minhas explicações, foi procurar entender sobre a máquina. Mas assim, eu coloquei que ele estava apto a operar a máquina, né? O cara entrou em questão comigo, que não sei o que, como que só 4 dias o cara vai operar? Só que eu falei assim, às vezes o cara faz um curso presencial de um dia, vamos colocar, porque às vezes fala 2 dias, mas aí de manhã, à tarde ali, Na 5 verdade, horas um para. período só, né? Então. E aí, é umas coisas assim, cara, e você não consegue passar tudo que você está falando. Não passa, não passa. Essa questão, isso aí eu garanto para você. Eu, nos meus treinamentos presenciais, acho que o William fez treinamento presencial comigo, eu sempre tentava passar ali de maneira que você pegasse o máximo possível, pelo menos o entendimento do básico de tudo, tá? Mas, por exemplo, vamos pegar aí máquina de rotor. Se tem uma regulagem na máquina de rotor que eu acho que ela é mais importante do mundo, nivelamento de côncavo. E a coisa mais comum é a gente ir em máquina e a máquina está trabalhando com côncavo desregulado, desalinhado. Ou está desalinhado, ou o côncavo está passando, né? Ao invés de ele estar trabalhando reto, ele está trabalhando meio desgay, vamos falar assim. Outra questão, o ponto mínimo de calibração do côncavo é outra situação também que dá muita questão, dá muito problema, né? Então, realmente é um negócio que é muito rápido, por mais que você tá ali, tá vendo a máquina e tudo mais, mas é muito rápido. Eu vou te mostrar um pouco, esse material, ele tá uma parte já preparado, eu não quis preparar totalmente o material, porque durante o treinamento, a gente vai fazendo as coisas, né, de acordo com a turma. Então, vai tendo ali pergunta, às vezes eu vou ficar devendo alguma resposta, eu vou preparando, vou melhorando ali o material. Mas eu vou mostrar um pouco do meu material aqui, deixa eu só seguir aqui a sequência de slides, eu vou mostrar um pouco o material para vocês, né, para vocês entenderem um pouco do que eu pensei nesse curso. Bem, pessoal, se você vai ver um treinamento aí presencial, né, o cara vai te cobrar aí R$ 1.500, R$ 1.600 para você ter 3 horas de aula, no máximo. 2 horas de aula ao redor da máquina, não dá 1 hora em cima na cabine. Não vai dar 1 hora. Vai ser uma coisa ali de meia hora, né? Então, vai te cobrar aí R$ 1.500. Se eu vendesse esse treinamento por R$ 999, um treinamento de 24 horas de aula mesmo, por mais que é ao vivo, mas é 24 horas de conteúdo, então você consegue fazer isso. No meu ponto de vista, é um valor que é justo, né? Mas, não é esse valor que eu vou vender. Então, esse treinamento, ele vai sair no valor de R$ 600, tá? Provavelmente todos vocês já passei esse valor aí, não é segredo, né? R$ 600. Quais são as formas de pagamento? Então, a gente tem aqui, ó. Se for pagamento à vista, ele vai sair R$ 500, 499. Se você quiser parcelar, a gente consegue parcelar em até 8 vezes no cartão de crédito, 599. Ou então, se você quiser parcelar no Pix, como a gente vai ter esse treinamento, deixa eu falar aqui para todo mundo, para deixar mais uma vez claro. É um treinamento que eu quero fazer ele desse jeito, nessa modalidade, ao vivo. Então, a gente faz o treinamento ao vivo, bate-papo. Daniel, não concordo com isso que você está falando. Não tem problema. Eu estou aqui para dizer o que eu penso, ou para dizer qual foi a experiência que eu tive, ou para aprender também. Não tem problema. Se eu tiver errado, a gente não sabe tudo, a gente está sempre aprendendo, né? A todo momento a gente está aprendendo. E aqui ao vivo, eu acho que tá aqui conversando, tá aqui participando, eu acho que é importante isso. Como ele é um treinamento que vai funcionar como? Todas as quartas ou as terças. Aí eu posso ver depois quando a gente começar a primeira aula mesmo ali, todos os matriculados, como fica melhor para todo mundo. Não, terça-feira, Daniel.
beleza, vamos meter aqui terça-feira. Não, pode deixar quarta mesmo. Às vezes gosta do futebol, às vezes pode dar um horário do futebol, quiser colocar na terça, não tem problema. Todas as terças, 2 horas, a gente vai falar sobre o equipamento aqui. Como eu fiz nessa primeira aula, a gente vai gravar todas as aulas, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Então, igual hoje, eu vou subir essa aula. Na hora que ela ficar disponível para mim aqui, eu já vou subir ela no YouTube e disponibilizo o link para vocês. Então, só vai ter acesso a essa aula quem tiver o link, tá? Então, primeira coisa é isso daí. Daniel, não vou participar na aula ao vivo, não tem problema, pode participar da aula gravada, né? E aí, na próxima aula, você chega e aí, tiver alguma dúvida, tiver alguma coisa, pode chegar, tirar dúvida, perguntar, não tem problema nenhum, a gente vai sempre, eu gosto sempre de retomar a aula, fazer ali uma revisão do que aconteceu na aula passada e aí depois a gente passa adiante, tá? Então, aqui é a formação de conteúdo. Qualquer treinamento, para ele ter validade, ele precisa ter no mínimo 24 horas de aula. No mínimo. Isso aí, se você pegar a norma técnica, tá? Treinamento tem que ter 24 horas de aula. Então, para a gente ter aí 24 horas de aula, a gente vai precisar ter 12 semanas, que vai dar aí o total de 3 meses. Por isso que eu divido em 3 vezes no pico. Paga a primeira, depois segunda, depois a terceira, o terceiro mês, terminou o terceiro mês, certificado e a carteirinha, vai ser no formato online, né? Mando para vocês no WhatsApp, vai lá na papelaria, imprime, quiser plastificar bonitinho, colocar uma foto tua ali na carteirinha. Daniel, tem validade? Tem validade do mesmo jeito. Por que que tem validade, gente? A minha formação, eu sou engenheiro agrícola. Com a minha formação, eu posso formar profissionais, eu, Daniel, como profissional liberal, tá? Então, o certificado de vocês vai aparecer lá, o engenheiro agrícola Daniel Souza Dias, CREA, tal, certifica, por exemplo, Leandro Neto de Lima, operador de colheitadeira de grãos, tendo participado do dia tal ao dia tal, com carga horária de 24 horas. E aí atrás vai ter ali toda a sequência de tudo que foi passado para vocês. Tá? Então, é um certificado que é válido, do mesmo jeito. Tá? Daniel, teve um sinistro deu um sinistro de seguro. O seguro pediu o certificado. Esse certificado vale? Vale. Putz, mas, Daniel, mas eu não andei na máquina. Cara, andar na máquina é ou não é, Leandro? Você tocar a máquina para frente é a coisa mais fácil do mundo. Positivo. Você é que nos outros. Torceu a chave, meteu a mão no botão e mandou o manche para frente e você já tá andando. Já tá andando, né? Então, essa parte, andar com a máquina, é a parte mais fácil do mundo. No meu ponto de vista, o que você tem que entender é a parte externa da máquina, primeiro. 80% do operador ele entender a parte externa da máquina e aí 20% é cabine, é ele saber o que ele vai fazer. Não adianta o cara, a gente vê, por exemplo, eu vejo muito isso aí, o cara vai lá, um videozinho lá no TikTok, um vídeo lá no Instagram, uma criança de 8 anos operando a máquina, na verdade ele está tocando a máquina para frente, ele não está operando. A operação ela é diferente. O operador ele tem que estar ligado na máquina, ele tem que estar entendendo o que está acontecendo na máquina a todo momento. A todo momento vai estar acontecendo algumas coisas ali. Tá? Então, esse negócio de estar atento à máquina, cara, é um dos X da questão que eu falo, assim, às vezes, para algum colega que eu ensino. Pai, você sobe na gabine de alguns operadores que se dizem operador, o som vai torando no 12. Cara, você não escuta nada além do som. Rapaz, você tem que ouvir o barulho do elevador, a retrilha, você tem que... O mínimo detalhe que mudar ali, você tem que estar atento, porque um rolamento que vai é um regaço que faz. Às vezes entra até uma pedra lá, o cara não consegue ouvir, né? Não. Rapaz, se bem que agora as caixas de pedra agora estão mais adequadas, aguenta até um corpo dentro ali, mas, rapaz, tem que tomar cuidado com isso aí. Depende muito, hein? Já vi máquina com caixa de pedra fazer um regaço. Aí pega o arame, por exemplo, que não faz muito barulho, né? Deus me livre. Aí enrola lá no liquidificador, fica daquele jeito, ó. Lambendo fogo atrás. A hora que vê, tá pegando fogo. Então, esse treinamento, gente, esse aqui eu falei com todo mundo.
É um treinamento, essa primeira aula aberta, tá? Quem quiser participar, mas o valor dele é isso aí. Eu quero mostrar para vocês aqui um pouco do material. Primeiro aqui sobre a questão de plataforma, né? Mostra aqui os 3 modelos de plataforma. Os acoplamentos, né? Os pinos de trava, que é importante você fazer acoplamento e travar a máquina, né? Plataforma de caracol, quais são as regulagens que a gente tem dela, né? Então, aqui no molinete, primeira parte da plataforma que a gente fala é do molinete. Então, tem aqui, ó, explicando as setas, mostrando para vocês aqui sobre o molinete. Aí a gente vai comentar um pouco sobre as 3 funções, né? E o porquê que acontece, ó. Então, aqui, tudo foto da internet, tá? Falar, mostrar para vocês aqui na real. Tudo foto da internet, mas tudo que acontece, como o Leandro disse ali, o operador que chega ali acha que sabe operar, isso aqui é falta de ajuste. E o que que acontece nisso daqui? Perda de grãos. Essa planta, ela vai debulhar. Você está batendo nela ali, ela vai debulhar. Esses grãos vai parar onde? No chão. Tô com má configuração, má regulagem no molinete. Tem o ajuste ali do dedo, aqui é um resuminho, tá? Então, aqui, altura mínima, posição, altura, velocidade, ataque dos dedos, ângulo de ataque dos dedos. Isso aqui, o ajuste só do molinete, tá? Então, 5 ajustes só do molinete. Aqui é questão de perdas, a gente faz um outro exercíciozinho aqui para a gente refazer. A altura de trabalho, então, se você for trabalhar aqui nessa primeira parte que a gente vai falar de John Deere, depois a gente entra para falar sobre New Holland e Case, então, altura de trabalho, como que você regula para trabalhar a altura corretamente nas máquinas S500 e S400, tá? Barra de corte, quais são os ajustes, né? Então, aqui tem um ajuste que é muito comum, principalmente em colheitadeira John Deere, porque a faquinha, ela tem esses 3 furos aqui, ela quebra demais. Por que que ela quebra? Por causa da falta de ajuste aqui nessa peça aqui em cima. Então, a folga dela é usado aqui uma fitinha de serra, né? Vai passar ali a fitinha de serra nos espaços. Barra de corte, para a gente entender como que trabalha a barra de corte nesse caso específico ali sobre a John Deere. Aqui a gente tem um caso específico sobre as plataformas, nesse caso aqui, plataforma da CR, e aí eu explico também sobre o modelo das plataformas antigas, né? Se a gente pega lá a 10, 10, 20 ou 20, 10? Acho que é 10, 20. Ela não tinha essa chapa, você tinha que ajustar ali, colocar a chapinha embaixo, tirar esses 2 parafusos e colocar a chapinha para deixar esse suporte mais alto ou mais baixo. Qual que é a função disso? Por que que a gente tem que ajustar? Ajustar aqui a barra de corte ali na pressão da mola para fazer cortar, a altura mínima do molinete, os dedos, né? Ajuste dos dedos, como que faz para ajustar, o ponto de ajuste, ajustar o tamanho dos dedos, tensão aí das plataformas. Então, a gente tem que saber ajustar essas tensões. O sistema CNH aí, ó, o sistema Bosch, de 5% ou 10% do caso do sistema Bosch. As plataformas Draper, então tem ali o sistema de funcionamento, a questão de velocidade da plataforma, então tá aqui, qual que é a velocidade máxima, o que está acontecendo, tá sobrecarregando demais a esteira? Opa, pera aí, eu tenho que aumentar um pouco a velocidade. Não, a máquina está trabalhando, não está ficando nada em cima da esteira, está indo muito rápido, está muito alta a velocidade, tem que ajustar a velocidade da esteira. Então, a gente mostra aqui sobre a velocidade da esteira, os ajustes, né? Ajuste de velocidade, tensionamento da esteira, ângulo de trabalho, então a gente pode trabalhar aqui enviesado ou não, né? Então a gente explica isso também. Plataforma de milho, passo a passo aqui na plataforma de milho, como que a gente faz para regular ela, para ajustar ela lá no dia a dia trabalhando. As lubrificações, chapas, aqui acoplamento no caso da plataforma CNH, né? Tem um videozinho ali mostrando o desacoplamento. Aqui nessa parte da plataforma, eu ainda vou, não deu tempo hoje, eu colocar, mas eu ainda tenho algumas outras plataformas para me colocar aqui, eu tenho um material, principalmente plataforma GCO, tá, que ela é um pouquinho diferente. Depois aqui o sistema de alimentação, então pontos de lubrificação da polia variadora, batente de segurança, caixa de pedras, como a gente tinha falado, né, Leandro? Funcionamento da esteira,
como que faz para acionar eles, o funcionamento de velocidade, como faz para dar mais velocidade, menos velocidade, ajustar aí a velocidade do alimentador em relação à, à cultura que está sendo colhida, então, do cilindro. Então, está aqui, vou mostrar aqui para vocês um pouco do que eu preparei, né? Então, ângulo de ataque, né? Flutuação do alimentador. Depois a gente entra aqui no módulo de trilha e separação. Então, a gente tem aqui módulo da parte da John Deere, o sistema de côncavos. Depois a gente tem aqui o sistema de cilindros, né, com saca-palhas. Depois a gente tem o sistema da ATX, que é a parte de cilindro e a separação com rotores, né, com duplo rotores. E aí, aqui nesse caso que foi feito um resuminho com os alunos, a gente relembrando tudo isso aí. Alinhamento de côncavo, nivelamento de côncavo, ponto de debulha, né? É importante a gente verificar sobre isso, quais são os côncavos usados para cada cultura. Então, enfim, aqui, gente, ó, só para mostrar para vocês, é um treinamento que está bem completinho, tá? Deixa eu... Já tem 177 slides, ó, então já está aqui bem completinho. No final do treinamento, eu compartilho slides, não só o vídeo, mas terminou o módulo, eu vou lá, gero o PDF daquele módulo, compartilho com os alunos também, tá? Então, é um treinamento bem completo. Daniel, cara, olha, eu tenho dúvida, vamos supor, você já trabalha com equipamento. Eu tenho dúvida nesse sentido, assim. Se eu não tiver a condição de te responder no momento, eu vou atrás de quem tem a informação. Eu tenho bastante contatos, rodei nas concessionárias aí, né? A gente tem bastante contato e bastante material também. O que eu tiver de material de apoio, eu vou compartilhar com vocês. O objetivo é que daqui 3 meses a gente saia todo mundo satisfeito. Não, entendi, gostei do curso, gostei da ideia, e aí, quem sabe, a gente não fazer um outro, né? Fazer um de pulverização, fazer um de plantadeiras, talvez não necessariamente de 3 meses, que aí é um pouco menos de informação. Mas a colheitadeira, a gente precisa de ter mais informações, né? Precisa de ter mais tempo, por causa da quantidade de conteúdo, né, que a gente tem nesse equipamento, tá? Galera, a apresentação, a aula de hoje, basicamente era essa, né, que eu tinha previsto para a aula de hoje, fazer uma apresentação do treinamento. E aí, eu gostaria de falar com vocês que a gente vai abrir, então, as nossas matrículas, tá? Quem tiver interesse em fazer o treinamento, deixa eu colocar aqui na página, pode me chamar no WhatsApp, que a gente vai conversar. Então, o treinamento aqui, se você quiser fazer o pagamento à vista, R$ 499. Se você quiser fazer o treinamento parcelado, R$ 599 em até 8 vezes no cartão de crédito, ou R$ 599 dividido no Pix, tá? Entrada, mês que vem dá mais uma, e aí no outro mês dá mais outra parcela, tá bom? Quem tiver alguma dúvida, quiser mandar uma mensagem aí ou falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Obrigado, Aleph. Ficou alguma dúvida? Todo mundo entendeu qual que é a ideia do treinamento? Ficou claro? Alguma dúvida, turma? Se não tem nenhuma dúvida, então a gente pode falar, Fábio. Acho que você abriu. Opa, tudo tranquilo. Rapaz, nessa sua pouca explicação que eu entrei agora há pouco, eu achei muito interessante. Top, top mesmo.
Eu vou assistir ele depois, né, você vai mandar para nós o link. Aham. E estou muito interessado, porque, que nem o senhor falou, no curso presencial é só aqueles 2 dias. Então, muitas das vezes a gente não consegue absorver, porque é muita, muita informação. Só nesse período aqui, eu acho que eu participei 13 minutos, você já esclareceu uma dúvida que eu tinha. E você esmiuçando isso passo a passo para a gente, cara, é show de bola, interessantíssimo. Eu vou fazer o seu curso e eu vou fazer o online, que eu já me inscrevi, já paguei um pouco, né? E ainda vou participar do seu curso. Eu vou estar Show. com os dois certificados. Show de bola, Maravilha. Guerreiro. Maravilha. Que bom, Fábio. Eu vou te chamar ali no WhatsApp, tá? Pra gente conversar. E aí, se tiver mais alguma dúvida, assim, Fábio, o que acontece? Igual muita gente, Daniel, eu nunca trabalhei com a máquina. Por isso que eu gosto de fazer, de trazer um material com bastante fotos do que pode acontecer ali, e aí eu explico, ó, tá acontecendo isso por causa disso, daquilo, para resolver isso vai acontecer assim, 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 assim. Isso é bom para você colocar em prática na hora que você estiver trabalhando. E aí você pode assistir, tá, amanhã eu vou começar a colher, deixa eu pegar aqui uma semana antes, pegar os videozinhos aqui do Daniel, do nosso treinamento lá, e refrescar a memória, né? Então tem esse Com ponto certeza. positivo aí também. Mas eu te chamo lá no WhatsApp pra gente combinar lá então. Fechou. Beleza, Ô, Guerreiro. Daniel, Fala, Gleiston. também quero participar do curso, eu achei interessante, ó, porque a presencial aqui, né, no Acre que vocês vieram, foi muito pouco tempo, aí nós não aprendemos muito essas coisas. Uhum. Você viu, Cleiston, como que é rápido, né? Por mais que a gente tá ali, quer passar informação, mas tem que ser rápido, porque é muita gente para passar no presencial, né? É muita gente, e aqui deu uma turma até boa. Uhum. Tá, eu te chamo no... Eu vou postar ali, só coloca um eu ali no grupo para eu achar lá, Na e hora, aí mas a gente já começa. Já... nós tem que ajeitar a hora aí, que é bom é de noite para nós aqui, entendeu? Que nós Aham. trabalhamos o dia todo. Mas esse horário. Ah, tá. Que esse horário é 1 hora antes aí no Acre, né? É, Tá. Mas eu acho que 8 horas, horário de Brasília, para você aí fica 6 horas, Gleison. fica, se eu não me engano, é 5 horas, né? Que eu não sei se é 3 horas de diferença. De Brasília são 2 horas. É, 6 horas. Brasília são Seis duas horas fica horas. bom para você? Fica. Não, então beleza. Então a gente deixa 6 horas. Aí o dia, qualquer coisa, a gente alinha. Se precisar alinhar ou terça ou quarta, né? Às vezes fica Na melhor na hora, quarta, mas isso aí a gente alinha beleza. depois. Eu vou postar ali no grupo que as matrículas estão abertas, só manda ali. Aí eu já te chamo lá e a gente já conversa. Tá bom? Beleza, Daniel, beleza. Obrigado desde já. Obrigado, Fábio. Aleph, alguém te passou o contato? Gostou da aula? Gostou do que eu mostrei aqui? top, cara, top. Eu fiz também um curso presencial, que nem eu te falei o nome da Uhum. turma. Por conta de ser muita gente, então os caras não conseguem, cara, sabe, assim, explicar bastante coisa pra gente. Porque, assim, eles formaram um grupo, entendeu? Sim. E no grupo, assim, aí ia um grupo lá, explicava tal coisa, aí dava uma voltinha na máquina, entendeu? Só que é que nem nós falou, né? Operar e tocar tem uma diferença grande, né? São coisas bem distintas, né? E- Só que assim, né, não tô falando mal do curso, pessoal bom, sabe? Eles fizeram o que tinha que ter feito, cara. Eu tinha, não sei se era 60 alunos, cara, então eles tiveram que dar os pulos lá. Não é nem uma situação específica, é uma situação específica do treinamento, né? Mas é uma questão assim, é, pelo fato de ter muita gente, não é nem o instrutor que é ruim ou o curso que é ruim, não, mas é a quantidade de conteúdo e como que passa isso, né? É verdade. Mas eu achei interessante, cara, interessante. Eu vou fazer esse teu curso, é bom. Show de bola. Eu te chamo lá também no grupo, então eu vou postar ali, só manda um eu lá, e aí eu já chamo lá pra gente já combinar isso daí. Positivo, então. Fechou?
O Lucas eu ia chamar agora, eu acho que ele viu que eu ia chamar, ele vazou fora. Ai, ai. Mas beleza então, gente. Obrigado, tá? Selmo, você quer fazer o curso também, Selmo? Paga aí um curso, vai. Eu dou o certificado pra você. Nem tá ouvindo. O Selmos é bom fazer mesmo, Dani. O Selmos precisa aprender bastante coisa. Ele nem tá ouvindo. Eu tô ouvindo sim. Ô, Lucas, ser calado tá errado, você sabia disso, né? Ai, ai, Até que acordou agora, a mulher deixou você falar, né? Ô, Daniel, Oi. que não é fair com esses caras que a gente ensinou a fazer as coisas, bicho. Ele tá muito azudinho, né? Mas tá bom, galera. Tamo junto aí, tá bom? O Daniel como mentor de tudo aí, tá? Também o Selmos aí, a gente também ministra treinamento, o Lucas também tá sentado no nosso colo. Brincadeira, à parte. Tá bom? Mas o Danielzinho aí é o reizão e também vai aprender, beleza? Vamos participar dos treinamentos também, vamos estar ouvindo. Se tiver que participar, a gente vai participar também e vamos tocar pra frente. E Fechou. futuramente, aí, logo num futuro próximo, aí a gente vai fazer presencial, né, Dani? Isso aí. Vamos ter com turma reduzida, né? Sim, não, pra ficar top, né? Vai ficar Pensar top. para resolver esses problemas aí de turma, né? Turma grande e tal, mas é o próximo passo, né? Sim, é o próximo passo. Vamos caminhar devagar, mas com qualidade. Exatamente. Show, Beleza. valeu, abraço. Obrigado aí pela presença, Selmos. Obrigado, Fechou, Lucas. abração. Fábio, obrigado pela participação da aula aí. Por mais que você chegou um pouquinho antes, eu vou parar aqui a gravação. E aí eu posto ali para você